Bem-vindo ao ano 2012. Essa insignificante rocha cósmica, um resquício do nascimento do nosso sistema solar, está prestes a exterminar a raça humana. É um asteroide que está escondido pela luz do Sol e passa desapercebido pelos esparsos telescópios do hemisfério sul. Com 8 quilômetros de diâmetro, ele se move pelo espaço a 70 mil quilômetros por hora. Em uma fração de segundo, o asteroide atravessa a nossa atmosfera, chocando-se contra a superfície. Ele libera o equivalente a 44 milhões de megatons de TNT, 8 mil vezes o poder de destruição de todo o arsenal nuclear do planeta. It can really screw up the whole planet. First, with a big explosion. Then with lifting material up, blasting it off the Earth, and it then falls back down into the atmosphere where it bursts into incandescence and the whole planet is enveloped in a firestorm with the forests and the grasslands burning. And then finally, by leaving much of this dusty material in the stratosphere where it blocks the sunlight and plunges the entire planet into darkness and cold that might last for years. It is this kind of environmental catastrophe that leads to a mass extinction. Não seria a primeira vez que uma espécie dominante é destruída por um meteoro. A maioria dos cientistas concorda que a extinção dos dinossauros e de outras inúmeras espécies há 65 milhões de anos foi causada por um asteroide ou cometa. Com mais de 10 quilômetros de diâmetro, ele atingiu a península de Yucatán. 99% of the species that have lived on Earth are now extinct. And many of these went extinct at mass extinctions, at catastrophes, in which the whole planet was affected. Evidências de impactos violentos no sistema solar são provas de que, em algum momento, um meteoro cairá na Terra. The Earth has been battered by impacts throughout its existence. If you want to get an idea how many impacts have happened on Earth, just look at our companion, the Moon, which is covered with craters. Os projéteis cósmicos mais comuns são os asteroides. Well, an asteroid is a rocky body that's left over from the inner solar system formation process. And that material that didn't form into Mercury, Venus, Earth, and Mars were the leftover asteroids. Foi apenas nos últimos 20 anos que os astrônomos se conscientizaram da quantidade de asteroides apocalípticos que flutuam ao nosso redor. There's thought to be about 1,100 near-Earth asteroids, as we call them, that are 1 kilometer and larger. They come down from above, they come up from below. Their orbits are inclined to the plane of the Earth. Its orbit, the Earth is making its leisurely course around the Sun, running through this cloud of near-Earth asteroids. A chance de um planeta ser atingido por asteroides de 1 quilômetro no século XXI é de 6.000 para 1. Mas asteroides capazes de destruir uma cidade passam a 48 mil quilômetros da Terra com regularidade. As consequências potenciais de um impacto são tão grandes que um grupo de astrônomos decidiu agir, e assim surgiu a caça aos asteroides. Today's Space Guard survey, supported by NASA, is concentrating on finding the objects larger than 1 kilometer in diameter, because those are the ones that could risk a worldwide, global catastrophe if they hit. Desde as primeiras buscas por asteroides, as ferramentas cruciais são um telescópio e uma câmera trabalhando em conjunto. The search is carried out with relatively small telescopes, but very sophisticated detectors and computers, so that we can automatically detect the little faint moving image of an asteroid against the background of millions of fixed stars. With the electronic cameras that we have and the Quest camera that we are currently using, with 112 cameras in one, we scan 20,000 images a night and completely analyze those in a night. A extraordinária câmera Quest, localizada no Observatório Palomar, na Califórnia, é a maior câmera digital do mundo. Ela usa CCDs, ou dispositivos de carga acoplada. Cada CCD contém milhões de pixels, que convertem em elétrons a luz captada.
Cada elétron processado pelos pixels recebe um valor digital preciso e depois toda a informação digital é transformada em imagem. We report what we observe and then computers grind away at collating all the information that comes in from a large number of telescopes and then plots the orbits of these things over a period of time and then from those orbits you can infer whether it's going to strike the Earth or not. O programa Space Guard da NASA rastreou a maioria dos grandes asteroides que podem cruzar o caminho da Terra. Por enquanto estamos seguros, não há nada em rota de colisão. Entretanto, cerca de 30% dos nossos céus ainda não foram examinados, principalmente no hemisfério sul, onde poucos observatórios dedicam-se a essa tarefa. Em 2002, um asteroide grande o bastante para destruir uma área do tamanho do estado de Ohio veio do sul, passando a apenas 2 vezes a distância da Terra até a Lua. Os astrônomos o detectaram semanas antes. The reason we're carrying out the Space Guard program is not that the probabilities are high. It's that there could be an asteroid headed for Earth. If it's going to hit Earth next year or next decade, it's already on a collision course. And we have the technology to find out and take action to protect our planet. Como impedir a colisão de um asteroide contra a Terra? Para os astrônomos, é melhor desviá-lo do que destruí-lo. You can try and break it up Bruce Willis style, but then you've got this shotgun effect that's simply going to cause more damage. If you actually mount a shuttle engine, for example, on the surface of the asteroid, you'd want to thrust in this direction, so you move the asteroid a little bit in that direction. But the problem is, the asteroid's turning. So you'd have to thrust there, wait a while until it comes back around, thrust there, and so on. And you can actually have a mass driver, they're called, anchor it onto the surface of the asteroid, electrostatically throw rocks from the asteroid off, and introduce a thrust that would slow it down or speed it up. Um aparelho mais viável, chamado vela solar, usaria a energia do Sol para alterar a rota do asteroide. Mas isso implicaria construir uma base na superfície do asteroide, uma tarefa nada fácil. What you'd really like to do is get off the surface and introduce perhaps a solar concentrating mirror. So if you take the sunlight with your mirror and you reflect the rays and concentrate the rays onto the surface of the asteroid, you can actually ablate and vaporize the front surface and introduce a small outgassing in this direction and a thrust in this direction. O programa Langley de proteção contra asteroides e cometas da NASA projetou uma base lunar para localizar e desviar asteroides perigosos. Um telescópio na Lua teria uma visão completa dos céus sem interferência atmosférica. Alojado em uma cratera profunda, estaria sempre protegido contra a luz solar, permitindo observação constante. Assim que avistasse um asteroide ou cometa, a base lunar dispararia um raio laser no alvo, gerando calor suficiente para desviar o asteroide do curso. Algumas dessas tecnologias levariam décadas para ser desenvolvidas. E caso o homem fique muito confiante, ainda há o risco de sermos atingidos pelo grande projétil espacial, o cometa. Os cometas, esferas gigantes de gelo e pedra, têm órbitas erráticas e surgem sem aviso das profundezas do sistema solar. If we should happen to be really unlucky and have a comet headed our way, we would probably have only a few months, at most a couple of years of warning. And in that time, I can't imagine that we would have any technological approach to protecting ourselves. The best we could do is just hunker down and let it hit. Em 1994, o ser humano observou pela primeira vez o poder destrutivo de um cometa dentro do sistema solar, quando fragmentos do cometa Shoemaker-Levy colidiram com Júpiter. A nuvem de impacto era do tamanho da Terra. That's the bad news. Good news is there are so few of these comets that we really need to worry about the asteroids first and then deal with the comets, which are far more difficult to deal with later. Com um pouco de sorte e inteligência, o ser humano poderá evitar o mesmo destino que extinguiu outras espécies dominantes. The reason that the dinosaurs checked out some 65 million years ago is because they didn't have a space program.
Ameaças à nossa espécie podem vir das profundezas do sistema solar. Ou de armas microscópicas dentro de nossos corpos. Estamos na era do bioterrorismo. In the world of freedom, the proudest boast is FBI leader. The wall from the center of this mountain cannot last. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Nas semanas após o 11 de setembro, os Estados Unidos assistiram atordoados a uma nova série de ataques que não utilizavam grandes aviões comerciais, mas pequenos esporos de Bacillus anthracis, o antraz. 5 pessoas morreram enquanto as autoridades lutavam para descobrir a origem do ataque. Imediatamente, cientistas do Centro de Controle de Doenças e do Instituto de Pesquisa de Doenças Infecciosas do Exército Americano começaram a analisar as amostras de antraz. Ao examinar os esporos na carta enviada ao senador Tom Daschle, fizeram uma terrível descoberta. I and my team looked at it by scanning electron microscopy just to get an idea of what its nature was, and we were amazed at how concentrated and how purified this material was. The observation was made very early that the powder seemed to be very energetic. It just sort of floated like smoke. Era um antraz extremamente puro e bem elaborado. Os esporos pareciam ter sido tratados eletrostaticamente para que se repelissem em vez de se unir, e assim fossem rapidamente espalhados e inalados. Os 2 gramas do agente biológico encontrados no prédio do Senado continham 1 trilhão de esporos por grama. Se lançados corretamente, seria o suficiente para produzir 200 milhões de doses letais. Um envelope cheio de tecnologia do juízo final. If a terrorist wanted to create mass casualties with anthrax powder, he would probably disseminate it as an aerosol plume, not delivering it in envelopes. It could be released in an open area through a crop duster or some such thing. If he had more limited quantities, it would probably be introduced into the HVAC of a closed airspace like an office building. Os ataques com antraz forçaram o mundo a reconhecer uma nova combinação letal de tecnologia e técnica, armas biológicas e terrorismo. A eficiência de uma arma biológica é medida por ser letal, fácil de fabricar e infecciosa. O antraz, apesar de mortal e simples de produzir, não pode ser transmitido entre os seres humanos. Outros agentes biológicos são apenas moderadamente infecciosos, mas extremamente mortais, como o ebola. Ebola is a viral hemorrhagic fever. It is fatal in 50 to 90% of the cases, which makes it extremely lethal. But actually, it is not as easy to transmit Ebola from person to person as it is to transmit smallpox. A varíola pode ser o verdadeiro agente apocalíptico do terrorismo. O temido flagelo, que matou mais de 1 bilhão de pessoas ao longo dos séculos, pode retornar como arma. Estamos em 2014. 10 terroristas suicidas se infectam com uma linhagem altamente contagiosa de varíola. Circulando em aeroportos internacionais, metrôs e shoppings, eles contaminam 20 cidades de 4 continentes em 48 horas. 10 dias depois, os sintomas atingem os Estados Unidos, a Europa e grandes cidades da Índia e do Brasil. Sem vacina suficiente para imunizar o mundo todo, milhões morrem.
O vírus da varíola, antes erradicado, está de volta. Smallpox was targeted for global eradication by the World Health Organization in the 1970s. Global eradication was declared a success in 1980. At that point, naturally occurring disease had in fact been eradicated from the planet, and we would have been free of smallpox entirely had it not been for the Soviet weapons program, which developed smallpox as a biological weapon. Atualmente, a varíola existe oficialmente em apenas 2 lugares: no Centro de Controle de Doenças de Atlanta e no Instituto Vector, na Sibéria. Mas o material pode ter vazado, considerando a amplitude do antigo programa soviético de armas biológicas. That program reached its full strength in the mid-1980s and continued until it was essentially shut down in 1990. The problem is that with literally ton quantities of smallpox virus being produced, it's unimaginable that all of that material was actually destroyed. Os soviéticos reproduziram mais de 1 de agentes biológicos letais em grandes quantidades, incluindo uma linhagem modificada de peste bubônica resistente a antibióticos. Mas a varíola foi o maior projeto. Uma linhagem especialmente virulenta, batizada de India One, foi cultivada dentro de um tanque de 1.130 litros chamado bioreator. Dentro dele, células vivas de macaco eram mantidas na temperatura do sangue. Um fluido com nutrientes de células e vírus de varíola era lançado dentro do bioreator, criando um ambiente ideal para a proliferação da varíola. Cada lote produzia 100 trilhões de doses letais de varíola e milhares de lotes foram produzidos. A indústria soviética de armas biológicas, embora fosse a maior do mundo, não era o único programa avançado de guerra biológica. America did have an offensive biological weapons program. It was during the height of the Cold War, and it was discontinued by President Nixon in 1969. Entre as décadas de 40 e 60, os Estados Unidos produziram quantidades significativas de antraz, bactéria da peste bubônica e toxina botulínica, entre inúmeros outros agentes. Muitos foram testados em uma esfera de 1 milhão de litros conhecida como Bola 8, em Fort Detrick, Maryland. Os agentes mortais foram transformados em vapor e depois inseridos em bombas e projéteis de artilharia. Essas armas do juízo final foram destruídas há muito tempo. Hoje, o Fort Detrick é o centro da batalha contra o bioterrorismo. Cientistas no forte e no Centro de Controle de Doenças fazem o possível para enfrentar o pior. Existem muitas estratégias para prevenir um ataque bioterrorista. A primeira é conhecer o inimigo, a doença. Obter conhecimento prático de doenças fatais e altamente contagiosas como a varíola é uma tarefa extremamente perigosa. Smallpox has to be studied under what's called BSL-4, Biosafety Level 4 conditions, the so-called spacesuit laboratories, in which they're highly secure laboratory scenarios, so nothing can escape from the laboratory. Os pesquisadores da varíola, no centro de controle, como em qualquer laboratório de nível de segurança 4, precisam vestir um traje isolante de plástico, também chamado de roupa espacial. Cada abertura do traje é lacrada. E seu exterior é checado contra vazamentos. Os pesquisadores também são ligados a um suprimento de ar. All of the air, both the intake and exhaust, goes through what we call high-efficiency particulate air filter, or a HEPA filter. O filtro HEPA usa fibras ultrafinas que podem reter partículas de 1/3 de micron, o tamanho de uma pequena bactéria. Um alarme toca se o filtro detectar mudanças na pressão do ar. Laboratory workers, when they leave the spacesuit area, go through a chemical disinfection shower before they exit the laboratory. Por que os cientistas do Centro de Controle se arriscam tanto para estudar a varíola? The smallpox virus was actually voted to be destroyed quite a few years ago by the World Health Organization, and unfortunately bioterror then raised its ugly head, and the decision was made to not destroy them so they could be studied.
so that you would not have something that then was in the hands of the bad people and not in the hands of the people that needed to be studying it. No laboratório do Instituto de Pesquisa, cientistas do Exército enfrentam o mesmo perigo para estudar outro inimigo mortal, o ebola. We're interested in the basic pathophysiology of the disease. What is it about the infection with this disease that causes such a serious, life-threatening illness? We are also looking to develop antiviral drugs that are effective against the replication of this virus. Nesse silencioso laboratório, concentram-se os esforços para criar vacinas e antibióticos capazes de salvar vidas. Mas, se o impensável ocorrer, a reação não será nada silenciosa. Será similar a uma mobilização militar. If there were a bioterror attack, there would be a worldwide international response, despite where the attack happened. A primeira reação seria recorrer ao estoque nacional estratégico do Centro de Controle. The Strategic National Stockpile is a program within the CDC that prepositions material at selected confidential sites across the United States. The stockpile itself is made up of medical supplies, everything from bandages to hydration fluids to certain vaccines to antibiotics. They are in what are called push packs that can be gotten out the door into any place in the United States within 12 hours. Especialistas em detecção de epidemia, conhecidos como investigadores de doença, voariam até as áreas infectadas para rastrear a origem da doença. Vacinações em massa teriam início imediatamente. We would start out with vaccination in the area that the case occurred, and then you expand out from there. You have several days in which to vaccinate to either halt or ameliorate the effects of the agent. Essa mesma estratégia, chamada vacinação circular, foi utilizada pela Organização Mundial da Saúde para erradicar a varíola nos anos 70. A imunização começava no local da infecção e se expandia para círculos maiores, até que todas as pessoas possivelmente infectadas fossem vacinadas. Além disso, também era imposta a quarentena. If somebody were to come down with smallpox infection, they would quarantine the person and everybody that person had come in contact with. Your house, your family, everybody at work would be quarantined along with all of their family. I mean, there would be a really extensive quarantine. O Centro de Controle de Doenças tem operações de quarentena em 8 grandes aeroportos e diversos portos. Caso ocorra um ataque, essa será a principal arma para conter o mal da varíola. Well, the vaccination uses what is called a bifurcated needle. It's a small dual-prong needle in which it's pressed into the skin about 12 to 15 times on primary vaccination, and the virus replicates in that wound, causes a scab to form. When the scab falls off, you are immune from smallpox. A vacina contra a varíola é, na verdade, um vírus da varíola bovina. A palavra vacina vem da palavra em latim para vaca. O inventor da vacina, Edward Jenner, observou que os ordenhadores contaminados por varíola bovina, um tipo mais fraco da doença, não contraíam a varíola humana mortal. Nas vacinas atuais, o vírus da varíola bovina reforça a imunidade e combate a varíola humana. Descobertas recentes também podem reduzir a letalidade desse e de outros agentes mortais. Well, this is a handheld biosensor that we developed for the Department of Defense. Well, the system is very versatile and can detect a wide variety of different pathogens, including things like anthrax, smallpox, ricin, Ebola. Uma gota do agente patógeno suspeito é colocada nessa fita de teste, especialmente projetada, que depois é inserida no sensor. There's a small laser in here, similar to what is used in a CD player, that excites the species on the strip, and it measures the intensity of the light coming out as well as its position, and uses that to determine what species it has detected. It says that it has detected Bacillus anthracis, which is anthrax, with 100% certainty. Resultados rápidos como esses podem rastrear a origem de uma epidemia em minutos em vez de horas ou dias.
Os velozes meios de transporte atuais potencializam a propagação das doenças, mas a comunicação instantânea será crucial na contenção de um ataque biológico, seja a partir do Centro de Controle de Doenças ou de médicos disponibilizando a informação pela internet. Em 2003, um fórum médico online chamado ProMed teve um papel importante ao alertar as autoridades de saúde mundiais de uma epidemia mortal na China que seria conhecida como SARS. China was very slow in releasing any information about SARS because they were worrying about the effect of its going into the World Trade Organization, about tourism, so it became hidden. So I went up on ProMed and asked, anybody else heard anything about this? And within 24 hours it was acknowledged to have occurred. Apesar de ser um vírus natural, a SARS gerou uma reação que pode ser exemplo para a defesa contra o bioterrorismo. Em poucas semanas, a propagação do vírus que matou mais de 900 pessoas foi contida. O futuro do bioterrorismo e as armas para combatê-lo podem estar na área da biotecnologia. Cientistas já estão elucidando os segredos genéticos das doenças mais perigosas. Mas a tecnologia também oferece riscos. Recentemente, cientistas usaram engenharia genética reversa para ressuscitar o maior flagelo do século XX, a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas entre 1918 e 1919. A alteração do DNA de um vírus torna possível, em teoria, projetar um supervírus com potencial para aniquilar populações inteiras. Em 2001, cientistas australianos inadvertidamente criaram uma linhagem mortal de varíola em ratos, contra a qual suas cobaias não tinham imunidade. The concern is that a similar trick could be used to introduce the gene into smallpox virus. And there's the theoretical concern that if such a strain were created, our strategy for containing the disease spread with vaccine alone might be flawed. Se esse terrível cenário se tornar realidade, podemos ao menos buscar esperança no fato de o ser humano já ter superado epidemias consideradas invencíveis. É provável que ele consiga novamente. O homem e suas ideias fazem maravilhas modernas. Todos temos vivido histórias que merecem ser contadas. O da esquerda é meu tio-avô, o da direita meu avô, ambos cubanos e exilados políticos na Costa Rica, aonde chegaram em 1894. Eu estou parado na frente do quartel de Noriega, uma semana depois da invasão do Panamá, em 1989. Meu pai, em companhia do presidente do México, Adolfo López Mateus, com a tesoura para inaugurar a Zona Industrial de São Luís Potosí, em 1963. Fotos para o futuro. Acesse www.thc.tv. Envie suas fotos e faça parte de nossa memória. Somente por The History Channel. Hallo Herr Klane. Ja, danke für den Anruf. Freut mich. Der Anruf ist mit dem Papier. Ich kann auch ein bisschen später kommen, also wie es Ihnen so passt. Also, Bem-vindo ao ano 2021. Sementes miraculosas, geneticamente modificadas, aumentam a produção de alimentos e quase eliminam a fome mundial. Mas há um problema. Quando a semente do trigo é alterada, um gene adormecido é ativado, causando sérias reações alérgicas em quase 3 bilhões de pessoas. Muitos anos se passam antes que a conexão seja feita. Então, todo o suprimento de trigo do mundo é destruído, dando início a uma escassez mundial de alimentos.
É esse tipo de cenário apocalíptico que transformou a engenharia genética, também chamada de biotecnologia, no alvo de furiosos protestos e sórdidas discussões científicas. Os críticos acusam os cientistas de omitirem informações em troca de lucro. Os críticos são acusados de alarmismo. Os produtos geneticamente alterados foram banidos em algumas partes do mundo. Mesmo assim, estão em todo lugar, seja na medicina ou na agricultura. A engenharia com material genético já é uma das mais importantes tecnologias de nosso jovem século. The 19th century was dominated by the age of physics. The 20th century was dominated by the age of chemistry. The 21st century is going to be dominated by the age of biology. E o que é engenharia genética? Genetic engineering really is the use of what we call recombinant DNA, which simply means being able to cut DNA into very small pieces, cut out just a piece of genetic information and move it from one organism to another. Uma das mais difundidas e controversas aplicações da engenharia genética ocorre no setor de alimentos. De certa forma, a alteração de plantas e animais começou há muito tempo, por meio de culturas seletivas e cruzamento de espécies. Mas há uma grande diferença entre o cruzamento tradicional de plantas e a recombinação de DNA. You know, in nature we can cross some biological boundaries. For example, we can take a horse and a donkey and we can cross them and we'll get a sterile mule. But of course in classical breeding we can't cross a horse and an apple tree. The point here is, in theory and practice, we can now cross all the biological boundaries. So you can take genes from bacteria, viruses, animals, plants, and humans and mix them. You can take a gene that creates antifreeze from a flounder and put it in a tomato so the tomato will not react to frost. Here at UC Berkeley, my laboratory focuses on doing genetic engineering of cereal crops like wheat, barley, rice, corn, sorghum. We're involved in a developing country project with Africa trying to improve the nutritional quality of sorghum. There are other projects that we work on that are more directed toward perhaps consumers in the United States, because we work on a project where we're trying to develop a hypoallergenic wheat. That is a wheat that people who otherwise are allergic to it and can't eat it would be able to eat. A criação do material bruto para a inserção genética ocorre dentro dessa pequena máquina que revolucionou a biotecnologia. É uma máquina de reação em cadeia por polimerase, ou PCR. Dentro dela, as enzimas chamadas polimerases sintetizam uma sequência aberta de DNA. Em 45 minutos, ela pode gerar milhões de cópias de uma sequência de DNA específica. Um acelerador de partículas, então, dispara o DNA do organismo modificado para dentro do organismo hospedeiro. You use tiny little pellets, about 1/30th the size of an actual cell. You coat that pellet, which is actually made of gold, with DNA. You shoot it at a very high speed, about 600 miles per hour, down a chamber, and at the bottom of the chamber are plant cells. And those little tiny beads go inside of the plant cells and end up inside and become incorporated into the DNA of the plant cell. O acelerador injeta ainda um estimulador genético, garantindo que o novo gene esteja permanentemente ativado. Assim é criado um organismo geneticamente modificado. Para os críticos, o estimulador é apenas um dos problemas da biotecnologia. The promoter turns on the inserted gene permanently. But we now know that it can potentially turn on other genes inside the DNA permanently, which can create all sorts of things: allergies, toxins, new diseases, carcinogens, anti-nutrients, or things good. We don't know what'll happen if we change the DNA of our own organisms or of our gut bacteria. É o desconhecido que assusta os críticos da engenharia genética. Os efeitos inesperados são um resultado comum na biotecnologia desde o início. When genetically modified cotton was first introduced, many of the cotton balls just fell to the ground. Genetically modified soy cracked in the sun. These are examples that when you make changes at the fundamental level of the DNA, it's not like Legos. We don't just snap a gene into place and get one desired trait. Em 2000, uma marca de milho geneticamente modificado chamada Starlink, que havia sido aprovada para consumo animal, foi misturada ao milho para consumo humano dentro dos silos.
O milho Starlink fora modificado para fabricar o próprio pesticida, mas causou inúmeras reações alérgicas, algumas muito sérias. Após destruir o milho contaminado, as perdas alcançaram $1 bilhão. It was found in 22% of all samples by the USDA. And even after millions and millions of dollars and $1 billion loss from Starlink, 2 years later it was still found in over 1% of the samples collected by the USDA. Mas a maior surpresa para a engenharia genética ocorreu em junho de 2000, quando cientistas do projeto Genoma Humano revelaram que nosso genoma continha apenas 30 mil genes. Até então, acreditava-se que o genoma humano tivesse 100 mil genes, cada um produzindo uma das 100 mil proteínas que compõem o corpo humano. Mas a discrepância numérica revelou que muitos de nossos genes realizam mais de uma função. It was a wake-up call. The foundation of genetic engineering is that they can introduce one gene into a species, it'll create one protein, it'll be the desired protein, it'll act correctly, and this foundation was destroyed when scientists acknowledged that a single gene can produce more than one protein. Os críticos dizem que o cálculo incorreto do genoma humano levanta dúvidas acerca da precisão com que os genes podem ser alterados, especialmente no que concerne aos alimentos. Estudos mostram a possibilidade de consequências imprevisíveis sobre a saúde humana ou sobre as plantações, que depois infectam as plantações convencionais ao espalhar seu pólen. Na verdade, é bem provável que você já tenha consumido ao menos um alimento modificado hoje. 85% da soja americana são modificados, assim como 76% do algodão e 40% do milho. E quem consome proteína de soja, óleo de algodão e xarope de milho? It's estimated that about 75% of the processed foods actually contain some element from a genetically engineered organism. Os defensores dos transgênicos acreditam que isso prova sua segurança. When I think of food safety issues, and I mean I know the science pretty well, I'm not concerned about long-term food safety issues. When we do genetic engineering, we go in and pick out a particular, I call them recipes, and we can actually read that recipe. We know what's in that recipe. And so when we pull it out and we stick it in, we can be pretty predictive. We can't predict everything, which is why then it undergoes many years of testing in order to see if there is any other consequence of making that. Mas os críticos denunciam a falta de testes em alimentos transgênicos. There was a doubling of food-related illnesses in the United States, according to the Center for Disease Control, between 1994 and 2001, corresponding to the introduction of a lot of genetically modified foods. We don't know if the two are related, but it makes sense that we shouldn't have introduced these foods into the market without thoroughly testing them. It's not appropriate to feed the products of this infant science to millions of people or release them in the environment where they can never be recalled. Milhões de pessoas chegaram à mesma conclusão. Em 1998, a União Europeia pediu uma proibição de 5 anos para novos produtos transgênicos e até hoje se discute a volta da interdição. Tecnologias recentes muitas vezes possuem um lado obscuro. Assim como a biotecnologia traz o risco das plantações do apocalipse, a era digital traz a possibilidade do terrorismo virtual. Estamos no ano 2016. Terroristas inferiores militarmente concentram seus esforços em crimes virtuais contra os Estados Unidos. Causam destruição nos grandes bancos, em Wall Street e no Banco Central. O país mergulha na estagnação econômica. Encorajados, os terroristas realizam o impensável. Invadem o controle e o comando nuclear e simulam um ataque russo. Dezenas de mísseis americanos e russos são lançados antes que o alarme falso seja reconhecido. Mas já é tarde demais. A maioria dos especialistas em ataques virtuais concorda que é pouco provável que terroristas consigam provocar a Terceira Guerra Mundial. Mas ataques virtuais coordenados podem infligir sérios danos à infraestrutura e resultar até em mortes. Every computer network is vulnerable. There's no such thing in the world as a 100% secure system. Period. We are totally dependent on computers today. If all the computers, in fact, if even just the intelligent computers,
computers doing things that used to require human intelligence stopped functioning, a society would grind to a halt. Para causar pânico virtual, basta invadir um sistema. What we're about to do is we're going to show you how easy it is to break into a network. So, for all argument's sake, let's pretend we're on Wall Street. We're outside in a car. So if we are detected by the firewalls and the IT managers realize, hey, something's going on, and we find out that they know, we can just drive off and they'll never know. What we're looking at here is a program that's available on the internet. It's free. What this program shows you is all the available networks in our local area. This one shows that there's strong signal strength. Let me show you what the signal strength looks like. This right here, all this in green shows that we have a good connection to this particular wireless network. We also see here that there's an IP address for this particular one. So now that we have this person's private IP address, we're going to try, well, we're not going to try, we're going to hack into this person's network. A última linha de defesa é a senha. There's plenty of programs that can crack passcodes, especially the wireless networks. Today we're going to use one that's going to allow us to crack the passcode to this particular wireless network, entering the information. And here we go. It just cracked this person's passcode or encryption code to get into their network. Depois que a rede é invadida, ela pode ser usada para atacar outras redes. We can go hack the Pentagon. We can go hack a financial institution. And if they trace it, they track it. They're not going to track it back to us. They're going to track it back to the network that we broke into and used to break into their network. Os métodos usados para invadir redes seguras não são muito diferentes. Divergem apenas em recursos e grau de má intenção. Os menos perigosos da escala são chamados de morde-tornozelo. Ankle biters are often the teenage kids we hear about, the hackers that are defacing websites or breaking into computer systems sort of for thrill and games. Then you have computer hackers that you never hear about. These are the guys who are paid computer hackers. They make their living as computer hackers. They break into a bank, steal millions of dollars, and send it to the Cayman Islands and then wire it to 5 different banks. Sir, we have a missile event. A forma mais perigosa de ataque virtual é chamada de guerra de informação. What we're trying to do is defend our systems from information warfare attack. We really want to distinguish between the kinds of attacks that the teenage kid hacker could do and the kinds of attacks that we term from a well-funded nation state. So some well-funded entity is going to launch some concerted attack against our information systems. Em 2003, um ataque virtual habilidoso atingiu Fort Campbell, o quartel-general das unidades de helicóptero de elite do Exército. O criminoso monitorou a atividade da rede da base durante meses. O dano causado à segurança nacional ainda não foi revelado. We certainly have seen evidence of large-scale attack being launched against the United States. Uma das ferramentas mais utilizadas para prevenir ataques virtuais é o firewall. Um firewall pode ser um programa ou, de preferência, um dispositivo do hardware que filtra todos os visitantes externos à rede. We discovered over time that no prevention technology is quite strong enough. You can't build a wall that's totally impenetrable. So then the technology really moved towards detecting intrusions. So we went from preventing to detecting. A detecção de um ataque virtual logo entrará em nova fase graças à criptografia quântica, através da qual um único fóton de luz é a defesa contra invasões. Heisenberg's uncertainty principle tells you that if you measure a very, very small thing, like a single photon of light, you change it, you destroy it when you do that. And that's the secret behind quantum cryptography. A criptografia, ou transformação de informações importantes em letras e números aleatórios, é a base de todo o comércio e comunicação na internet. Uma rede padrão usa enormes números primos, difíceis de fatorar, mas não indecifráveis. Na criptografia quântica experimental, fótons são enviados através de cabos subterrâneos de fibra ótica para atuar como sentinelas à frente do fluxo de informação.
Qualquer intrusão destrói o fóton e alerta a rede da presença do hacker. If you have only a single particle of light and somebody is eavesdropping on it, by the very act of looking at it, they destroy it. And then there's one additional interesting fact, which is you cannot make an exact copy of the quantum state of a photon. So they can't grab it, copy it, and send you a copy. O maior obstáculo são as distâncias superiores a 80 quilômetros, pois a energia fotônica é dissipada ao longo dos cabos ópticos. Superado esse empecilho, invadir os sistemas será muito difícil. With quantum cryptography, it would take the hackers a long time to even learn the ABCs of what we're doing. But once they've learned those ABCs, we believe this is actually protected by the laws of physics. There is no way around this. Computadores, biotecnologia, pesquisa médica. Todas as tecnologias do século XXI estão sujeitas ao abuso deliberado e a consequências indesejadas. Mesmo assim, os benefícios das tecnologias avançadas superam os perigos que elas trazem. Talvez possamos um dia nos livrar do meteoro apocalíptico. Também é possível que nossos artefatos causem nossa própria destruição. 99% das espécies que já viveram no planeta Terra estão extintas. Só o tempo dirá se nós seremos a próxima.